Boa tarde a todas e a todos. Uma alegria ver a casa cheia, né? Agradecer a presença de todos vocês. Também é um privilégio e uma honra abrir o 6º Summit de Saúde Financeira. É uma iniciativa da Febraban, em parceria com o Banco Central. E é uma alegria mesmo, né? Eu lembro que há alguns anos, né, Welton, a gente tinha um evento, né, que era individual para tratar desse tema. E há 2 anos a gente incluiu na programação da Febraban Tech, né, o que traz aqui uma oportunidade para a gente avançar e expandir cada vez mais essa agenda tão relevante para o nosso setor, né? Bom, as boas práticas na promoção das ações de educação financeira, todos acompanham bastante, né, são importantes no ecossistema de cada instituição e que tem o grande desafio de introduzir orientação financeira na jornada do cliente, né? Hoje, aqui nós vamos ter a oportunidade de conhecer uma série de projetos bastante inovadores, né, e que as instituições estão conduzindo para pequenas e microempresas, para mulheres, para o sistema de cooperativistas, jovens, adultos, além do tema da inteligência artificial, que é um grande tema aqui do nosso evento, acoplado às ações de educação financeira. Para conhecer um pouco dessas estratégias, e cada um aqui traz uma visão bastante importante de um segmento específico, né, de clientes, da economia, né? Eu tenho aqui o privilégio de contar com a presença da Emanuele Moraes, que é gerente de Cidadania e Sustentabilidade do Cicobi. Obrigado, Emanuele. A Gisele Morgado, que é gerente de Operações e Canais Digitais do BNDES. Também Gustavo Lopes Cobb, que é gerente de solução do Banco do Brasil, e Rodrigo de Araújo Soares Pereira, que é o superintendente de produtos e estratégia da Ágora Investimentos, né? Agradecer a presença de todos vocês aqui conosco, né? Vou começar aqui, né? Cada um vai apresentar um pouco da sua iniciativa nesse primeiro momento, depois a gente passa para uma rodada de perguntas, tá? Começar com a Emanuele, né? Inclusive achei bastante interessante, né, o nome da solução de educação financeira que você vai apresentar para nós hoje. Chama Clínicas Financeiras, né, uma espécie de consultório médico para tratar das finanças, né? Uma forma bastante interessante de expor, né, o tema, né? A ideia aqui é a gente explicar um pouco para nós, né, sobre o nome, claro, né, como o Cicobi tem disseminado a educação financeira por meio dessa iniciativa. Então, obrigado. Isso aí, Amaury, obrigada pela oportunidade, boa tarde a todos e todas. É isso mesmo, as clínicas financeiras têm a ver com saúde, têm a ver com atendimento, e eu vou contar um pouquinho para vocês dessa solução, desse produto, mas acho que é importante primeiro nos apresentar quem somos nós, Cicobi. Nós somos um sistema de cooperativas financeiras, estamos espalhados aí pelo Brasil. Temos o propósito de conectar pessoas para promover justiça financeira e prosperidade. Hoje nós somos mais de 8 milhões de cooperados que acessam aí os nossos serviços e produtos financeiros. E é importante colocar que cidadania financeira é uma premissa do nosso negócio, é um dos direcionadores estratégicos para nós. Então, unir as pontas, né, educação financeira e inclusão financeira, entendemos que é extremamente estratégico e relevante para que o cooperativismo cumpra, de fato, o seu propósito. Por isso que, quando a gente fala, principalmente de educação financeira, hoje existe uma estratégia na organização. O meu foco é falar de uma das soluções que fazem parte desse ecossistema. Então, nós temos hoje diversas soluções, essas que estão na tela, que atendem algumas demandas diferentes, mais focadas na educação financeira. Então, tanto para público interno, quanto cooperados, quanto comunidades. Esse ecossistema traz aí diversas soluções e as clínicas financeiras é uma dessas soluções, dessa estratégia de educação financeira que o Cicobi tem hoje como prática atrelada aos negócios mesmo, a atuação da cooperativa. E toda a nossa atuação ela está norteada em algumas premissas teóricas. Aí tem o QR Code da nossa página Cidadania Financeira. Então, quem quiser acessar, nós temos um guia
E esse guia traz aí o que é relevante, né, o nosso ponto de partida, porque nós acreditamos que a educação financeira ela precisa ser contextual e prática, ela parte do ponto do autoconhecimento do indivíduo, né, desse olhar mesmo para a sua realidade, mas ela se expande para o senso de comunidade. Então, à medida que o indivíduo é educado financeiramente, o impacto não é só para si, para a sua família, mas ele tem o potencial de impactar também a sua comunidade, o seu território. E como o cooperativismo ele tem um foco muito grande no desenvolvimento territorial, nós trazemos isso também para a educação financeira, pensando que esse impacto pode ser gerado. Então fica o convite aí para vocês acessarem. Mas vamos falar do que interessa, né, das clínicas financeiras, do produto. Como que nasce? Não nasce como um produto digital. Em 2018 nós tivemos a primeira experiência com as clínicas, que foi um evento que a gente realizou em praça pública, né? O objetivo da clínica é trazer um atendimento individualizado. O nosso instituto, o Instituto Sicoob, ele tem 20 anos já de existência, e desde do seu nascimento atua com educação financeira, mas até então era uma atuação muito voltada para o coletivo, né? Então, workshops, palestras, treinamentos de forma geral. E a gente percebia essa demanda, essa necessidade por atendimento individualizado, por acolhimento, por ouvir a dor, né, daquela pessoa que estava ali buscando orientação. E aí na Semana ENEF de 2018, na Semana Nacional de Educação Financeira, a gente foi ali para o Largo da Carioca, no Rio de Janeiro, e organizamos o primeiro evento. Ficamos uma semana em praça pública, nessa tenda que vocês estão vendo aí, com os nossos voluntários, que são educadores financeiros do Sicoob, atendendo a população que estava transitando ali pelo centro do Rio de Janeiro. E para nossa surpresa, né, a gente acabou validando essa hipótese de que, de fato, existia essa demanda por atendimento individualizado, porque houve momentos em que a gente teve fila para o atendimento acontecer ali na clínica. E isso trouxe um despertar que acabou virando uma metodologia, e a gente acabou multiplicando isso em muitas cidades do Brasil. Então fizemos clínicas financeiras em shoppings, em metrôs, inclusive aqui em São Paulo, em diversos ambientes, com esses atendimentos presenciais. Já em 2019, a gente começa a discutir a proposta de como é que a gente dá escala, né, para essa solução, já que o evento ele traz uma complexidade em si. Aqui a gente tem um número de atendimentos que realizamos até hoje, então um pouco mais aí de 31 mil pessoas já passaram por atendimentos nas clínicas financeiras, mas veio essa necessidade. No final de 2019 a gente já começa a pensar e a desenhar um produto digital. E para confirmar essa necessidade vem a pandemia, né? Acontece tudo que vocês já conhecem, né? Um cenário aí de isolamento. Aqui até uma foto emblemática, porque é uma das clínicas que a gente acabou realizando durante a pandemia, ali no período que foi permitido. E a gente percebe que na pandemia o crescimento, né, da procura, esses dados de 2020, dos brasileiros por educação financeira no ambiente digital acaba crescendo, e o percentual também de insatisfação com a sua situação financeira, dado o agravamento da questão social, há muitas pessoas que deixaram ali de ter renda nesse período, também cresce, o que confirma ainda mais a nossa necessidade de criar mesmo um produto digital para escalar esse produto, esse atendimento. E aí então nasce a clínica financeira virtual. A gente coloca para rodar a primeira versão do produto, né, um piloto, em 2020. Está aí o QR Code da nossa plataforma também, para quem quiser acessar e conhecer um pouquinho. E começamos então com essa ideia que traz uma proposta de valor de conectar o orientador financeiro
com a pessoa que está interessada na consultoria, que tem uma demanda por um tema específico, que quer ser acolhida, que quer ser ouvida e que quer ter uma orientação específica para a sua necessidade, de forma individualizada. Então, a gente parte desse conceito do one-on-one mesmo, né? Então, as reuniões acontecem ali no meio digital, na plataforma digital, mas num atendimento individualizado. Então, a gente até brinca que a clínica financeira virtual é o Tinder da educação financeira. Não com o objetivo, né, final do Tinder, mas de criar esse matching aí entre o orientador financeiro e a demanda do usuário. Então, se você entrar na página, né, como que acontece? Vai ser feito um cadastro do usuário e ele vai buscar ali entre o catálogo de orientadores financeiros aquele que tem um perfil para atender à necessidade dele. E vai então agendar, fazer esse agendamento, né? A gente está aí agora mesmo em 2023 e 2024, de fato escalando o produto, porque a gente passa por um momento de né, entender e melhorar, trazer melhorias aí para a solução, engajar orientadores. E a gente tem aqui um pouquinho dos principais temas que são procurados hoje, né? Então, orçamento pessoal, orçamento familiar, endividamento, renegociação de dívidas e investimentos são os principais temas hoje procurados pelos usuários. A gente está com quase 3 mil pessoas cadastradas na plataforma, mais de 3.600 agendamentos de consultorias. É importante dizer que esses usuários vieram todos de forma orgânica, então a gente não fez até então nenhuma ação de mídia paga para atrair usuários, né? O produto é totalmente gratuito, então qualquer pessoa pode entrar, se cadastrar e ser atendida, não é só para cooperados do Sicoob. E a gente tem hoje 102 orientadores financeiros ativos na plataforma, que são aí preparados por nós para esses atendimentos. Quando a gente vai para o perfil do usuário, a gente percebe que a maior parte deles são pessoas do público de inclusão financeira, né? Então, classe C, D e E. Então, pessoas que de fato têm uma demanda também pela educação financeira, né, que tem tido mais acesso a produtos e serviços, mas que demandam por mais conhecimento, e são pessoas também que já têm um nível de instrução maior, a maioria aí com um ensino superior completo, e a faixa etária que mais procura os atendimentos é entre 30 e 60 anos, que acaba conversando com um dado interessante, recente aí da pesquisa do Serasa, agora de abril, que mostra que 69% da população inadimplente no Brasil possui de 26 a 60 anos. Então, é justamente o público que mais tem procurado esse atendimento aí nas clínicas financeiras, acredito que buscando por saúde, viu, Mari? Por resolver essa questão aí e tentar seguir com uma solução, né? A gente tem tido uma boa avaliação, então 98% dos beneficiados nos atribuíram aí a nota máxima ao produto, considerando as clínicas como excelentes. Então, esse é um bom indicador para a gente de avaliação aí. A gente tem aqui um pouco dos depoimentos, né? Então, o pessoal sempre trazendo muito para o orientador. E aí a gente gosta de falar do quanto esse olho no olho, ele é importante, embora a inteligência artificial está trazendo muitas soluções para a gente, tem alguns fatores que ainda são humanos, né? E que fazem toda a diferença. E aqui a gente tem percebido isso nessa conexão. E esses orientadores financeiros, como eu disse, eles são funcionários do Sicoob. Não é qualquer funcionário do Sicoob que é orientador financeiro. A gente abre um edital, então tem até uma concorrência interna para que os orientadores se cadastrem, participem. Eles precisam seguir uma série de critérios ali para estarem na plataforma, né? E a gente acaba gerando também, promovendo algumas formas de engajamento, né? Oferta de capacitação, materiais de apoio, para que de fato esse orientador financeiro ele se mantenha engajado e possa seguir ali dentro da plataforma com os atendimentos, tá? Então é basicamente isso sobre o produto. Eu vou fechar aqui com um vídeo breve para vocês entenderem um pouquinho.
A gente costuma falar de saúde física, saúde mental, mas e a sua saúde financeira? Você pensa nela? Faz tempo que não sobra dinheiro? Já deixou de pagar uma conta porque o orçamento não deu? Ainda não tem um planejamento financeiro? Como anda a sua reserva de emergência? Quer investir, mas não sabe por onde começar? Nem sempre conseguimos administrar nossas finanças e recorremos a recursos que geram mais dívidas ao nosso bolso. Mas não precisa ser assim. Para ajudá-lo a diagnosticar sua situação e organizar sua vida financeira, apresentamos a plataforma Clínicas Financeiras Virtuais, uma iniciativa do Instituto Sicoob que fornece orientação financeira de forma individualizada, gratuita e online para todas as pessoas. As clínicas financeiras virtuais contam com orientadores especializados em temas como orçamento pessoal, orçamento familiar, endividamento, renegociação, imposto de renda, investimento, entre outros, com dias e horários flexíveis, para você escolher o que mais se adequa à sua necessidade. Acesse clinicasfinanceiras.institutosicob.org.br pelo celular, tablet ou computador e comece a transformar sua realidade. Clínicas Financeiras Virtuais, ajudando a transformar sua relação com o dinheiro. Muito bom, Manoel, né? Obrigado pela apresentação, né? Ótima experiência, boa prática, né? A gente também tem tratado sempre desse assunto no olhar de saúde, né? A gente não tem uma saúde completa se também não tem uma preocupação com saúde financeira. Aliás, a gente desenvolveu um índice na FEBRABAN, né, em parceria com os bancos e com o Banco Central, que chama Índice de Saúde Financeira do Brasileiro, né? Acho que quase todos aqui devem conhecer. E além de ser uma ferramenta para cada um de nós, e fica um convite aqui, né, pode acessar o site da FEBRABAN, lá tem o caminho para o índice de saúde financeira. A gente leva um choque quando a gente calcula o nosso índice pessoal, né? Fica aqui o desafio para vocês, né? Mas todo ano a gente também, até para manter as perguntas do índice atualizados, a gente faz o levantamento, né, com várias entrevistas de consumidores, e os números são bastante desafiadores, né? Mais de 33% dos entrevistados de cara já declaram que gastam mais do que ganham, né? E seguramente o endividamento, ou superendividamento, né, traz uma série de impactos para a vida pessoal, familiar, profissional dos consumidores, né? Então, de fato, aqui tem um impacto grave na nossa saúde de forma geral, né? Bacana. Bom, passando agora aqui já para Gisele, né? Gisele apresentar aqui a boa prática do BNDES, né? E como que a educação financeira está inserida na jornada dos clientes. Então, o BNDES tem um outro tipo de cliente, né? Voltado e uma série de iniciativas voltadas para as pequenas e médias empresas, né? Então, Gisele, já te passo a palavra para você compartilhar conosco a boa prática. Vamos lá. Bem, realmente o nosso público aqui é um pouco diferente, né? Mas há muito mais sinergia do que parece. As clínicas são uma ótima solução aqui que a gente poderia tentar trazer para o mundo das micro, pequenas e médias empresas também. Bem, e antes de falar da questão, né, da educação financeira dentro da jornada de crédito, vou começar abordando aqui um pouco como o BNDES atua com as micro, pequenas e médias empresas. Para início aqui, né, a gente precisa entender o panorama desse segmento dentro da nossa economia. Então, dados aí do Banco Central mostram, né, que eles compõem, né, 94% das empresas formais no nosso país, gerando mais de 60% dos empregos. Porém, quando a gente olha para a carteira de crédito, eles são 44% da carteira total de empréstimo das empresas. Ou seja, há muitos desafios aí para o crédito chegar para esse micro, pequeno empreendedor. E dentro desses desafios, o que a gente tem, que a gente observa, né, é uma baixa capacidade de gerenciamento do empreendedor, falta de treinamento, restrições de acesso a crédito, altas taxas de juros que o mercado pratica, né, para esse segmento, a dificuldade de constituir garantia e também uma dificuldade aí do empreendedor de estar inserido nas novas tecnologias, né, essa jornada digital. E como é que o BNDES enxerga esse segmento? Esse é um segmento estratégico para a gente, apesar da nossa fama pelas grandes operações, a verdade é que 90% das nossas operações são para esse segmento.
A gente oferece uma variedade de soluções de crédito e garantia para esse público e a gente tem uma carteira aí de mais de 700 mil clientes desse porte. Só em 2023 foram 100 bilhões de reais para o segmento das micro, pequenas e médias empresas. Mas o BNDES é um banco sem agência. Como é que a gente consegue ter esta capilaridade atuando nesse público tão diverso? A gente faz isso através do repasse. Então, diversos agentes financeiros, meus colegas aqui, Sicoob e Banco do Brasil, são repassadores de linhas de crédito do BNDES. Evidentemente, agora eu vou começar a falar um pouco mais do nosso projeto, o modelo indireto ele tem seus desafios. E aí, dentro de uma jornada de transformação digital, em 2017, a gente começou a fazer uma plataforma chamada Canal MPME, com o objetivo de conectar esses empreendedores aos nossos parceiros, né, que repassam as linhas do BNDES. Então, ela nasceu voltada a crédito, quase que um redirecionador, né, essa empresa, quais são os agentes financeiros, tentando viabilizar ali o crédito. Ela foi, ao longo do tempo, evoluindo, com enriquecimento de dados, e aí a gente tentou fazer o Tinder do crédito, né? Tentando, através de algoritmos de inteligência artificial, a gente tentou fazer uma melhor triagem e o matching com os parceiros mais adequados. Dentro dessa jornada, a gente também naturalmente foi tendo que evoluir para um olhar além do crédito, que é o momento que a gente está agora aqui da plataforma. Fato que é muito difícil o crédito chegar para esse segmento e a gente enxerga muito valor em complementar com soluções que possam ajudar o desenvolvimento dos negócios sem ser necessariamente crédito. Então, a orientação, a educação financeira, a ferramenta de gestão, elas vieram, né, e foram acopladas ao longo do tempo, constituindo o ecossistema que a gente tem hoje. Hoje no canal a gente tem parceiros, além dos agentes financeiros tradicionais, que repassam linhas BNDES, a gente tem as OCIPs, que dão vazão aí ao microcrédito, né, eles atuam muito ali com o pequeno. As fintechs de crédito também foram agregadas depois, né, complementando a atuação dos nossos agentes financeiros. E as outras fintechs de gestão, fintechs que oferecem soluções para melhorar ali a vida financeira dos negócios, né, dos pequenos negócios, também foram agregadas à plataforma, além da atuação dos nossos parceiros institucionais, não menos relevantes aqui dentro desse ecossistema, Sebrae, CNI, Portal do Empreendedor, eles atuam junto com a gente dentro dessa plataforma. E aí, falando de crédito, assim, o que a gente conseguiu viabilizar hoje, né, desde a origem da plataforma até hoje, foi o financiamento de 21 mil empresas através dessas conexões que a plataforma faz, sendo, e aí uma coisa da qual a gente se orgulha, mais do que dos 3,7 bilhões de crédito gerado aí pela plataforma, é que mais da metade, né, 12 mil, são para MEI e microempresas, que é um público extremamente difícil, né, de se atingir com crédito. E um outro dado interessante, né, que esses leads eles vêm de todo o país, por ser uma plataforma digital, a gente consegue chegar em diversos municípios, mais de 5 mil municípios já demandaram crédito, e quando a gente olha a conversão ali, as contratações, 60% delas ocorreram fora das capitais, mostrando aí uma contribuição também na descentralização do crédito. Mas a gente é um banco de desenvolvimento, então não é suficiente olhar os números de crédito. A gente faz uma monitoração, a gente usa um quadro de mudança, né, para verificar tanto o estoque de emprego quanto a sobrevivência dessas empresas que obtiveram crédito através da plataforma. Então a gente faz estudos comparando essas empresas que tiveram crédito frente a empresas de porte semelhante e olhando tanto
um ano após o crédito, elas conseguiram ter mais emprego, gerar mais renda e essas empresas sobreviveram. A linha azul é a linha do canal e assim a gente consegue observar, como a gente já está desde 2017, tem dado suficiente aqui para observar que a gente tem contribuído aí nessa missão de ajudar, né, a geração de emprego e a sobrevivência das empresas. E por fim aqui, mas não menos importante, né, a gente, como eu falei, está nessa fase do além do crédito. É uma plataforma na internet, então a gente costuma falar, né, estamos aqui em mar aberto. Todo dia milhares de empreendedores entram buscando crédito e a gente sabe que essa é uma jornada árdua e que é uma minoria que vai conseguir chegar lá a ter o êxito no crédito. Mas onde a gente pode contribuir, é a reflexão que a gente faz diariamente, né, nesse trabalho aqui de formiguinha que a gente faz com as micro, pequenas e médias empresas, onde a gente pode contribuir mais. E aí trago aqui os números, né, que a gente tem de retorno desses parceiros que atuam na parte de serviços não financeiros, né, o Sebrae oferece trilhas de capacitação e a gente já teve mais de 9.000 inscrições, aí são cursos gratuitos que o Sebrae customizou para os clientes que vêm pela nossa plataforma. Tem já mais de 10.000 atendimentos feitos pelo CNI, o CNI faz uma orientação do empreendedor, tentando auxiliá-lo ali no crédito. E as fintechs de gestão, né, elas oferecem muitas soluções aqui, soluções diversas, e a gente já teve mais de 12.000 contratações aí também oriundas do canal. Vou fechar também com um vídeo mostrando o funcionamento da plataforma e depois sigo aí para dúvidas. O canal MPME é uma ferramenta digital do BNDES, que reúne linhas de crédito, serviços de apoio à gestão e uma série de conteúdos para micro, pequenas e médias empresas desenvolverem seus negócios. A plataforma conecta empreendedores de todo o Brasil a mais de 50 parceiros, incluindo bancos, fintechs e outras instituições, e já viabilizou a contratação de mais de 3 bilhões de reais em financiamentos. Em relação ao crédito, a partir dos dados inseridos pelo próprio usuário, a ferramenta identifica as soluções mais adequadas às necessidades e ao porte do negócio e indica os parceiros que operam com o seu perfil. Nesse momento, o cliente escolhe para quem quer enviar sua solicitação de financiamento e então a instituição parceira realiza a análise de crédito, de acordo com a sua política operacional. A plataforma também apresenta sistemas de gestão, cursos gratuitos, dicas, notícias e uma ampla gama de informações para quem já empreende ou quer abrir um novo negócio. Quer saber mais? Conheça o canal MPME. bndes.gov.br/canal MPME. Obrigado, Gisele, né? Parabéns também pela iniciativa, né, pessoal? Tinha o Tinder pessoa física e o Tinder pessoa jurídica, né? Agora, no final do dia, os desafios são muito próximos, né? Também tem uma parte importante aqui de planejamento, né? E o planejamento ele é pessoal, ele é familiar ou ele é da pequena, micro e média empresa, né? E muito interessante também essa rede que vocês formaram de parceiros, né? A gente também, o BNDES é associado, membro também da Febraban, né? A gente também tem discutido para inclusive compartilhar né, também a nossa plataforma de educação financeira, que chama Meu Bolso em Dia Febraban. Eu aproveito aqui para fazer sempre o merchan nosso. E né, também podem acessar, ele tem uma série de conteúdos também voltados para os vários segmentos, né, de pessoas físicas, pessoas endividadas, pessoas que querem se tornar um pequeno investidor, depois a gente vai chegar lá no Ágora, né, para jovens e adolescentes, que é o nosso próximo tema aqui, que é uma experiência muito bacana do Banco do Brasil, né, e já vou passar a palavra para o Gustavo, né, o Banco do Brasil também tem tido uma forte tendência aqui em acoplar a inteligência artificial, inteligência analítica, né, nas ações de educação financeira, no relacionamento com os consumidores, né, adultos, jovens, adolescentes, crianças. Então, né, ele vai dar inclusive um spoiler para a gente aqui de uma ação bastante interessante que o Banco do Brasil vai lançar brevemente. Então, Gustavo, te passo a palavra. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Antes de entrar propriamente no assunto, né, do uso de inteligência analítica para compreender o perfil financeiro dos clientes,
Acho importante a gente falar um pouquinho de uma obsessão que o Banco do Brasil tem, que é chegar no segmento de que é entender o cliente em sua individualidade. E a gente não tem medido esforços para fazer isso. Então, desde sempre, a gente vem buscando dar o melhor atendimento, compreender melhor o cliente e agora, com o uso das ferramentas analíticas, a gente consegue sim entender cada vez mais os clientes e propor soluções cada vez mais adequadas. Mas para começar minha apresentação, eu queria apresentar um pouquinho do banco. Tá? Então, o banco é gigante, como vocês sabem, temos aí 80 milhões de clientes, a gente atua em 92 países, temos 87 mil funcionários, se a gente contar o conglomerado inteiro somos 125 mil, temos 4 mil agências e além das 4 mil agências mais 6 mil pontos de atendimento. Né? E mesmo com essa capilaridade toda, 93% das nossas transações são realizadas em canais digitais. Tá? É um banco espalhado pelo Brasil, é um banco que tem suas peculiaridades, mas é um banco muito próximo da realidade do brasileiro. Né? E eu trago aqui alguns números do brasileiro. Né? Então, 70% dos brasileiros acreditam que o ano de 2024 vai ser melhor. Isso para a gente mostra um pouquinho do otimismo, do quão otimista o brasileiro é. Diversas pesquisas mostram isso, né? E esse dado, que inclusive é da própria Febraban, mostra assim, realmente o brasileiro é um otimista. E aí a gente vê que mesmo num cenário de desafios, 37% acreditam que a oferta de crédito vai aumentar. Né? Esse é um número bastante relevante. E aí quando a gente observa aí o cenário econômico, né? No ano passado a gente fechando um PIB na casa de 3%, quando a gente vê a inflação muito próxima aí ao centro da meta, a gente observa assim, faz sentido o brasileiro ser otimista, faz sentido a gente ter esperança no futuro. E é um pouco disso que a gente acredita, que a gente investe. Na esperança, na fé, na confiança das pessoas. E a gente sabe que mesmo diante de diferenças sociais, regionais, dos desafios que nós temos com a educação de uma maneira geral, muito em decorrência das desigualdades que nós apresentamos, a gente sabe que o brasileiro ainda se mantém otimista com isso tudo. Né? E é com essa fé, com esse otimismo e num cenário tão complexo que a gente está inserido, que eu gostaria de apresentar um pouquinho da nossa solução financeira. Então aqui um mantra que a gente tem também lá dentro, que em meio a um ambiente complexo a gente precisa dedicar esforços para simplificar a entrega de valor ao cliente. Então tudo que a gente faz é pensando em entregar valor ao cliente da melhor maneira possível, da maneira mais adequada. Quando a gente fala de educação financeira propriamente dito, eu trago aqui algumas soluções do banco que já estão aí, tá? Então, dentro do app e da internet, a gente tem aí os meus gastos, que basicamente é um categorizador de gastos, conhecido aí no mercado, a gente já tem isso aí em outras plataformas. O planejador financeiro, tá? Então, o cliente tem um sonho, a gente consegue auxiliá-lo a chegar nesse sonho com o planejador financeiro. E o extrato multibanco, que é um agregador aí de financeiro e que possibilita ao cliente gerenciar de forma centralizada todos os seus gastos. Tá? Além disso, e não menos importante, eu gostaria de dar um foco no que roda por trás disso tudo, que é o modelo analítico do perfil financeiro do cliente. Tá? Esse modelo analítico é um modelo que a gente trouxe ele porque é um modelo que ele foi feito para comunicar o cliente de uma maneira mais simples, para a gente chegar ao cliente da maneira mais adequada, no tempo certo, com a abordagem correta, no tom certo. E para a gente fazer isso, a gente precisa trabalhar, a gente precisa de complexidade por trás. Tá? Então, esse modelo envolve aí 3.456 formas diferentes de entregar valor ao cliente. Tá? A gente está falando aí, objetivamente, de perfis financeiros, tá? De 9 grandes perfis financeiros. A gente tem aí, quando a gente cruza esses 9 perfis financeiros com os 24 perfis
comportamentais que a gente gera aí 216 formas diferentes de falar com o cliente. Quando a gente conjuga isso com 16 momentos de vida que nós temos, eu consigo comunicar com o cliente com um tom diferente, no momento certo, a comunicação adequada, pegando exatamente o momento de vida que ele está. É um momento de vida de primeiro filho, é um momento de vida aposentadoria, é um momento de vida novo lar. São momentos de vida que a gente pega como gancho para comunicar, para falar com o cliente de uma maneira um pouco mais adequada. O uso do modelo envolve principalmente foco no engajamento do cliente. Por que eu estou entregando isso? É porque eu quero que o cliente me veja como um parceiro, que de fato nós somos. Eu estou entregando uma solução para ele de forma gratuita, uma solução que no mercado normalmente se paga por ela, e eu estou entregando isso porque a gente acredita que a educação financeira pode sim ajudar e que a tecnologia é parte fundamental disso. Além do banco como parceiro, a gente também entende que isso pode empoderar o cliente. Quando eu tenho ferramentas adequadas, aplicadas a um contexto do cliente, eu consigo traçar limites suficientes para que o cliente diga até onde eu, como banco, posso ir, até onde ele quer sofrer uma intervenção do banco. Você quer que eu, como banco, te avise de gastos acima de R$10, ou você prefere que eu te avise de gastos acima de R$500 ou de R$1.000? Isso daí é customizável, isso daí o cliente escolhe o que ele quer ser alertado, o que é de fato relevante. E para cada cliente a gente tem uma sugestão, porque são clientes diferentes, mas isso o cliente pode alterar e pode fazer da maneira que ele achar melhor. Tá? Além disso, a gente também, com esse modelo, a gente visa a saúde financeira do cliente. Então, a partir do momento que eu dou insights de educação financeira de uma maneira adequada para o cliente, eu estou prevenindo que ele entre em default. Estou prevenindo inadimplência. Eu estou me aproximando mais dele e evitando que ele saia do meu convívio, ele saia do meu contexto. Então, isso é extremamente importante para que a gente entregue valor para o cliente da maneira adequada. Então, eu entrego valor para o cliente do ponto de vista financeiro e do ponto de vista do banco, do negócio, a gente também tem um cliente que permanece mais com a gente de uma forma mais saudável. Tá? Aqui o modelo analítico, os 9 clusters lá que eu falei, né? Eles são divididos no primeiro momento em 3 grandes blocos, né? Investidores, equilibristas, endividados, e esses blocos se dividem aí em 9 clusters, né? Então, no caso aqui dos investidores, a gente dividiu em 4, que é basicamente uma derivação do perfil financeiro, da adequação de portfólio e do volume aplicado, tá? Os equilibristas, apesar da gente entender que eles estão andando de lado, o comportamento não é nem para se tornar superavitário nem deficitário, a gente sempre tende a comunicá-lo de forma que ele forme poupança, que ele trabalhe de forma a investir cada vez mais. Então, não faz diferença se ele é um equilibrista superavitário, deficitário, ele está andando de lado ali, mas o foco da comunicação é sempre fazê-lo gerar poupança, tá? E os endividados, a gente também está trazendo aqui mais 4 clusters, que basicamente é o risco que o cliente tem, o risco do produto que o cliente contratou, com relação também ao volume e ao comprometimento de renda desse cliente. Tá? Então, assim, a gente vai desde o cliente consciente, que é o cliente que pode tomar 100 mil, mas ele toma 8 mil reais, que não compromete quase nada da renda dele, que é um cliente absolutamente tranquilo, até o cliente que já inadimpliu, seja no banco ou no mercado. Tá? Isso tudo para quê? Né? Isso tudo para que a gente possa, ao longo da jornada do cliente, inserido na jornada e não dentro de um produto ou dentro de uma solução, mas na jornada financeira dele, a gente possa oferecer a melhor solução. Então aqui a gente está trazendo um caso de um cliente que é investidor e que esse cliente investidor, a gente observou que ele manda Pix para corretoras e a partir daí a gente entra como comunicação para ele falando assim, olha, clientes como você gostam de usar o meu planejador financeiro. Eu tenho um planejador financeiro para você e talvez você goste também.
será que você não quer usá-lo? E aí a gente oferece isso para ele como uma possibilidade de retê-lo e uma possibilidade de oferecer um serviço que, sim, de fato, clientes parecidos com ele veem valor. Tá? Além disso, a gente também quer mostrar de forma gráfica, tá, a tendência que as finanças dele vão ter ao longo do tempo. Então, mostrar isso na jornada, falando assim, olha, se você continuar com as suas finanças da forma que ela está hoje, em algum tempo, ou em 12 meses, em 6 meses, você vai ter essa situação. Então, a linha de tendência mostra isso, além de forma gráfica, você enxergar os valores tanto dos investimentos quanto das dívidas que você tem. Está reduzindo dívida, está aumentando investimento, isso daí está adequado. Então, isso dentro do contexto do cliente é algo bastante forte para a gente. Além disso, a gente também trabalha muito na ativação do usuário. Faz sentido para você eu te oferecer determinado produto? Então, o cliente escolhe o que de fato é importante para ele. Tá? E nessa orientação também, dentro da jornada, a gente orienta ele, fala, olha, eu tenho uma solução aqui para você que clientes como você gostam. Será que você não quer se apropriar disso? Será que você não quer ir por esse caminho? Eu posso te mostrar um pouquinho mais? E um ponto fundamental para a gente, que é a questão do consentimento. Então, hoje, o cliente escolhe o quanto eu quero falar com ele, o quanto ele quer que o banco fale com ele. Isso é extremamente importante, extremamente necessário, principalmente quando a gente fala de atuar ao longo da jornada. Né? A gente tem investido fortemente em ferramentas de CRM, em mudança, e justamente contextualizar o cliente, sair de uma visão meramente de entrega de valor de produto para enxergar valor no cliente, na necessidade do cliente e nos interesses dele, de acordo com o que ele quer e não do que o banco escolher. Tá? Eu encerro aqui a minha apresentação. Não vou colocar vídeo, mas vou colocar uma frase do Leonardo da Vinci, que a simplicidade é o último grau da sofisticação. Nos passou aqui um monte. Então, fecho minha apresentação com isso. A gente tem trabalhado duro, tá? A gente tem utilizado muitas complexidades por trás para entregar simplicidade para o cliente. Tá? É um mantra nosso. Por trás pode ser complicado, por trás pode ser duro, o trabalho é duro, pode ser complexo, mas na hora que chega no cliente tem que ser simples, tem que ser fácil, tem que ser do jeito que ele quer, tem que ser exatamente do jeito que ele precisa. Então, a apresentação que a gente gostaria de fazer hoje é essa. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Muito bom aqui, né? Sua apresentação, né? De fato, uma solução sofisticada e simples, né? Como você bem colocou. Acho que o conteúdo é um eixo fundamental, né? Para a gente ter um consumidor com maior saúde financeira. Mas não basta apenas ter o conteúdo, né? Tem que ter essas ferramentas para que a gente possa acompanhar, né, a evolução do consumidor ao longo da jornada financeira, né, e ajudá-lo a mudar o comportamento, né? Acho que o primeiro passo é de fato ter o conteúdo, né, mas esses mecanismos que possam orientá-lo, né, e contribuir para essa mudança, né, para a mudança como a forma como a gente lida com o dinheiro, né? Eu lembro de uma das conversas que nós temos lá na Febraban, que são com os birôs de crédito, né? E sempre insisto, poxa, né, tem uma série de cursos disponíveis, né? E o consumidor, à medida que ele tem acesso às informações, né, poderia melhorar, por exemplo, um rating de crédito, né? Eles falam sempre, olha, mas é um processo evolutivo, né? Não é algo automático, porque você pode ser um PhD, né, e ter um problema, né, uma série de problemas financeiros ou um mau hábito na forma como você lida com as suas finanças, né? Então é importante acoplar as duas, né, os dois olhares, né? E à medida em que o consumidor vai ganhando mais dinheiro, né, sai do endividamento, sai daquela situação de maior equilíbrio, vai se tornando um pequeno investidor, vai lá para o Ágora, né? Vai para a plataforma. Então eu já passo aqui a palavra, né, para o Rodrigo, né, que está lá agora com o olhar, né, Rodrigo, de uma corretora de investimentos do Bradesco, né, para você contar para a gente um pouco como que vocês disseminam educação financeira para um segmento já um pouco diferente, né, daqueles desafios mais comuns que são os endividados ou quem está ainda numa faixa andando de lado, né, como o Gustavo colocou. Talvez a gente esteja falando de um estágio já um pouco distante ali da saúde, mas a gente se preocupa muito também com os primeiros passos. Então, primeiro quero agradecer aqui ao Mauri o convite, Febraban, muito obrigado por estar podendo representar aqui a Ágora, nosso time educacional.
Ontem estive aqui, um evento muito bacana. Pessoal, muito obrigado também pela atenção de vocês. Vou mostrar um pouquinho do que a gente tem feito na Ágora, né? Eu acho que antes é muito relevante, tá? Só para quem não conhece, o Amaury acabou de falando, a Ágora é a casa de investimentos do Bradesco, tá? Uma plataforma aberta, seja ela para correntista do banco ou para não correntista, tá, pessoal? A gente já está há mais de 30 anos no mercado, tá? E tem, enfim, dentro da nossa veia ali, do nosso DNA, um contexto educacional muito aflorado desde a nossa Constituição, tá? E aí, antes da gente avançar, antes da gente entrar um pouquinho no tema, eu acho que é muito importante a gente desenhar um pouco do mapa da educação financeira no Brasil. É óbvio que eu não vou tratar aqui sobre essa dinâmica, eu acho que a gente ficaria algumas horas para falar sobre isso, mas eu acho que tem duas vertentes aqui que eu acho de suma importância a gente trocar e, de certa forma, conceber, né, como 2 pontos, 2 triggers aqui muito relevantes para essa disseminação ao longo do tempo. O primeiro ponto é tecnologia, né? Eu acho que a gente nunca teve tanto acesso, né, a formatos diferentes, canais diferentes, para a gente poder ter mais informação. Então esse é um contexto novo, né, que de certa forma ele vai pavimentando essa trilha que a gente tem à frente, né? E obviamente a gente tem um outro contexto, a informação. Informação hoje está no nosso bolso, tem bastante informação de qualidade, informação robusta e obviamente outros contextos de informação, mas a gente olhando aqui no final do dia, a gente vê, enfim, a gente tem um diagnóstico muito positivo desses últimos movimentos que a gente vem encontrando, principalmente falando sobre educação financeira e obviamente depois falando um pouco do contexto de investimentos. Então era mais uma forma que antes da gente entrar nas estratégias da Ágora, a gente falar um pouquinho sobre isso. E aí conectando, né, educação financeira com investimentos, que seria um estágio um pouquinho mais à frente do contexto, saindo do poupador e entrando para o investidor propriamente dito, eu trago aqui uma reflexão, né? Será que de fato investir é para todos? Parece que nos últimos 10 anos, principalmente a gente que trabalha na indústria ou não, a gente vem passando por um processo de conscientização e democratização muito grande da palavra investimentos. Parece que é simples a gente tocar hoje sobre isso, mas há 6, 7 anos atrás não era comum você ter um fundo de investimentos. Isso aí era para cliente que de fato tinha um determinado nível de recurso bastante avantajado. E hoje a gente já está num contexto um pouco diferente quando a gente fala sobre investimentos, tá? E aí eu puxando para cá, né, pessoal, a gente vê que 63% da população adulta hoje, ela não investe, tá? E destes, 52% não guarda dinheiro de forma alguma. Então aqui, antes da gente chegar num contexto de investimentos, é muito bom a gente tratar sobre o contexto de saúde financeira que meus colegas aqui trouxeram de uma maneira bastante apropriada e com bastante aprofundamento. Então a gente também se atém muito a esses pontos, principalmente tendo uma plataforma de educação financeira que eu vou mostrar para vocês. Então, muito mais do que investir, a gente precisa entender como ter uma relação saudável com o dinheiro. O nosso objetivo final na Ágora, seja ele mercadológico ou não, é a gente transformar lá pessoas, né, indivíduos em poupadores e depois, num segundo momento, em investidores. Tá? E o que significa isso? Afinal de tudo, assim, quando a gente trata que investir, que na verdade a educação financeira ela vai muito além, né, do investir, a gente tem que ter na nossa cabeça que a educação financeira ela está ligada propriamente com saber se relacionar com o dinheiro. Parece tudo muito simplista aqui quando a gente traz, mas é um contexto ainda que a gente, no Brasil, a gente ainda tem muitas mudanças estruturais para a gente continuar pavimentando esse caminho. Então é a utilização de forma inteligente e consciente de lidar com o dinheiro. E aí, pessoal, de uma forma muito rápida aqui, eu vou trazer um pouco o nosso ritual, né? A nossa maneira, o nosso método de enxergar um pouco essa espiral evolutiva que a gente tem do ponto de vista de até chegar, na verdade, no investidor. Então, num primeiro plano, a gente acredita muito na mudança de comportamento, né? A gente estava falando um pouco isso ali atrás. Aqui, na verdade, é muito mais uma mudança de mindset por parte do brasileiro, né? Hoje a gente tem bastante informação, como eu trouxe para vocês. Essa informação ela nunca foi tão plural na dinâmica não só de contexto financeiro, mas de investimento, né? São muitos formatos, com vários contornos.
E isso, de certa forma, tem levado a gente numa condição bastante diferente quando a gente compara com o passado. Isso se transforma em conhecimento, né, com o reforço. Isso, no final do dia, ali, começa a se maturar e se confirma como um pensamento já automático por parte do indivíduo. E no último plano aqui, a gente tem uma mudança de comportamento. Tá? Mudança de comportamento que é onde a gente, de fato, pretende chegar. Né? E onde que a gente quer chegar com isso tudo? Tá? A gente quer chegar justamente nessa espiral aqui. Né? Quando a gente fala um pouco sobre o poupar, a gente traz um contexto de benefício que o nosso grande objetivo é chegar ali no box 6. Né? O box 1 a gente traz um contexto de maior controle sobre o dinheiro, o aumento da segurança financeira, melhora da qualidade de vida. O número 4, aproveitar as oportunidades financeiras, que vai estar num contexto não só de investimento, mas de produtos financeiros no geral, às vezes no financiamento, no consumo. O 5º, com maior atenção que acontece no mercado, quando a gente, na verdade, melhora o nível de conscientização, a gente traz uma perspectiva de entendimento econômico para aquele indivíduo, e isso tem um poder danado na tomada de decisão do consumidor, e aqui eu não estou falando de investimento, estou falando na aquisição de um produto, né? E até chegar na maior independência. Nosso objetivo aqui é que, de fato, as pessoas tenham autonomia, né? Quando a gente traz para um contexto de saúde financeira. Então aqui é basicamente um ciclo super virtuoso que vai se retroalimentando e que a gente enxerga com muito valor. É o nosso mapa mental aqui na hora que a gente vai construir a nossa base de educação. E aí, pessoal, E aí eu trago de novo aqui a lupa para um contexto de dados, né, de investimentos. Quando a gente olha, a gente tem hoje basicamente quase 20 milhões de cadastros na Bolsa. É um movimento basicamente bem representativo quando a gente olha o Brasil de forma bastante estrutural. Mas eu acho que a gente não deve se contentar com isso. Né? Um pouquinho a menos aqui, a gente tem quase 4 milhões de investidores com posições em ações. Né? E um pouquinho mais embaixo que eu trago aqui, se a gente faz uma comparação relativa com o mercado norte-americano, e aí não estou fazendo, tem várias variáveis, várias determinantes aqui que a gente poderia estar falando, mas basicamente 61% da população adulta americana investe em ações. Né? Tem muita coisa, eu acho que, para ainda a gente trilhar, mas eu gosto de reforçar que eu acho que os últimos 10 anos a gente teve um movimento muito importante, capitaneado pela própria indústria também. Né? Eu acho que, no geral, a gente tem feito um trabalho muito relevante de conscientização. Tá? E aqui, pessoal, eu mostro para vocês, de fato, conecto com a estratégia, que a gente está aqui no fórum justamente para mostrar o que de fato a gente está fazendo dentro da nossa casa e como que a gente dissemina isso, né, em termos de educação financeira. E aí eu apresento para vocês, com muito orgulho, né, o Ágora Academy. O Ágora Academy, ele nada mais é, pessoal, do que a representação da nossa equipe educacional escalando o nosso alcance, né, para uma dinâmica não só de investimento, mas de saúde financeira. A gente sai ali, basicamente, não só do one-on-one, e a gente consegue escalar bastante o contexto de disseminar a educação. Vou passar um vídeo para vocês do nosso Ágora Academy, o nosso hub de educação financeira. O sonho sempre foi democratizar a educação financeira no Brasil. Hoje, nosso sonho virou um propósito e esse plano tem dado certo. Te damos as boas-vindas à Ágora Academy, plataforma de educação da Casa de Investimentos do Bradesco. Na Ágora, construímos uma experiência vívida no mercado e com grandes especialistas temos o prazer de fazer a diferença, colocando a educação como um meio de melhorar a saúde financeira e a relação com o dinheiro. Por isso, oferecemos cursos gratuitos, trilhas de capacitação, certificações e até pós e MBAs. Nosso compromisso de mostrar novos caminhos nunca vai parar. Além de contribuir diretamente com a inclusão e promoção da cidadania financeira, trazemos instituições renomadas que, em sinergia, aumentam ainda mais a qualidade de nossos conteúdos. Não ficamos parados, somos inovadores no mercado de capitais. Entregamos lives, 7%, mas também renovando o máximo. Podcasts diários. Não é mais 8%, mas é 5%. E relatórios exclusivos. Ajudamos clientes, parceiros e impulsionamos carreiras.
Acreditamos que educação financeira liberta. E com mais de 45 mil matrículas e a soma de mais de 100 cursos para quem quiser acessar, queremos que você também transforme seus sonhos em conquistas. Acesse academy.agorainvestimentos.com.br. Bacana. Traduzindo aqui também um pouquinho, né? A gente tem 100 cursos hoje na plataforma, com vários parceiros. Isso é um trabalho que a gente tem feito aqui de formiguinha também, de adicionar vários parceiros relevantes. Por isso que eu digo que a gente é um grande hub, né? A gente está com a Unibrad do nosso lado também, que é super relevante, a própria FIA. E aqui, para mim, é o que traz um orgulho danado a gente trazer. A gente tem 58 cursos gratuitos, pessoal. É uma plataforma muito democrática, com um contexto muito didático, e ela carrega um espírito desde do investidor que quer começar a nova jornada ao investidor mais experiente, tá? Temos mais de 27 mil usuários, né, nesse tempo, e isso é, de novo, um motivo de orgulho danado, tá? E aí, para finalizar aqui, eu trago 2 pontos, 2 vertentes que a gente tem trazido para a plataforma, que também a gente gosta demais. É o nosso challenge, que a gente começou no ano passado. Aqui é um contexto, né, de plataforma voltado para os jovens, né? É uma jornada gamificada que simula o ambiente de uma gestora de investimentos, né? O ano passado a gente teve mais de 1.000 universitários inscritos. É uma dinâmica muito legal, gratuita. Grande objetivo aqui é trazer um nível de consciência sobre macroeconomia e, obviamente, atrelado a investimento, vinculado à questão de montar o melhor portfólio. Enfim, é um contexto de trazer familiaridade sobre a palavra investimentos. E, por fim, esse a gente acabou de colocar de pé, basicamente um grande roadshow de conscientização e democratização. A gente está rodando muitas universidades do país, né? A gente espera até dezembro a gente impactar 20 mil estudantes em 174 universidades, num projeto que a gente ali visa, enfim, trazer uma perspectiva não só de investimento, como de educação financeira. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Educação financeira, enfim, a gente entende que é um caminho, tem vários outros caminhos, mas a gente entende que é um caminho muito inteligente para a gente promover um futuro super inclusivo. Obrigado aí pela atenção de vocês. Obrigado, Rodrigo. Muito bacana essa iniciativa também de vocês, né? Pessoal, tem várias ações aqui, né? Bastante vanguardistas, né? E primorosas, com conteúdo gratuito, né? Foi muito bom conhecer um pouquinho aqui da iniciativa de cada um, né? E está à disposição, né? Para inspirar, né? Pode copiar, né? Pode copiar as ações de vocês, né? Por favor. E, bom, agora seguindo a gente tem aqui um pouco mais de 12 minutos, né? Acho que uma rodada rápida de algumas perguntas, né? Acho que a ideia é fazer uma pergunta rápida para cada um, 3, 4 minutinhos para responder. Rodrigo, vou continuar com você, né? A gente tem aqui no nosso Febrabantec, né, uma série de profissionais do mercado financeiro, né? Não só bancos, mas empresas de tecnologia, fintechs, né? Um pouco de uma reflexão de como, né, nós profissionais aqui, né, de uma forma mais ampla, como setor financeiro, a gente pode ajudar e contribuir nessa mudança, né? Acho que você levantou um ponto importante. Tem tem outros países mais maduros, né? Tem um número grande de investidores, né? Levantou aqui o caso dos americanos. Claro que a gente tem um caminho grande, né, para se comparar a outras jurisdições. A gente tem aqui um universo desafiador, né? A gente tem quase 70% da população brasileira nos cadastros de inadimplentes, né? Também é um desafio, mas como que a gente, né, como o mercado aqui, de uma forma ampla, pode ajudar a mudança desse cenário? Boa. Vou carregar um pouquinho, até mesmo da própria apresentação, que eu, enfim, me escorei para tentar, na verdade, trazer quão que a gente consegue impactar de forma objetiva a vida das pessoas, né? A gente acredita muito nessa dinâmica da democratização, né? E aí eu trouxe para vocês um conceito de que, poxa, muitos produtos de investimento até pouco tempo atrás não eram acessíveis para muita gente, e hoje me parece muito razoável a gente colocar que essa é uma condição que a gente pode deixar um pouco de lado, né? A gente tem colocado bastante produtos de investimentos numa dinâmica muito democrática, né? Mas antes disso vem uma dinâmica de conscientização, né? E essa foi uma grande proposta
do nosso time educacional, de como que a gente consegue escalar mais esse tipo de impacto, né? E o Agro Academy, ele nada mais é do que a representação dessa escalabilidade que a gente precisa alcançar, né? Ele amplia de fato as nossas fronteiras. Dentro do nosso time educacional hoje, a gente faz um trabalho muito grande interno, né? Seja ele com o próprio Banco Bradesco e principalmente com a própria Agro Investimentos. Mas a gente traz uma amplitude muito maior, com basicamente 58 cursos gratuitos. A gente coloca ali a nossa plataforma num contexto muito aberto, muito acessível, que eu acho que a gente deve continuar explorando. De novo, o caminho ele ainda é muito longo, mas eu acho que a gente tem pavimentado ele de uma maneira muito legal e muito significativa. Bacana. Agora, né, passar aqui para a Gisele, né, que apresentou aqui a boa prática do BNDES, né, sempre um desafio a gente escalar as iniciativas, né, e a gente tem aqui um universo grande de pequenas, né, microempreendedores, né, que na verdade são quase consumidores, né, é um pequeno negócio e a gente observa também que as empresas é um volume grande que abre e fecham, né, num período curto de tempo no país. Isso também se deve, em grande parte, à falta de planejamento, né? Às vezes a falta até de conhecimento. A tecnologia pode ser um instrumento aqui que nos ajuda, né, a ampliar o alcance, né? Queria ouvir um pouquinho você, como que a gente amplia, né, essas nossas iniciativas, né, e como vocês têm atuado nesse caminho. Não, perfeito, Mauri. Realmente, nesse segmento, o que a gente observa é essa mistura entre a vida pessoal e empresarial, né? É muito comum que o empreendedor se endivide ele com cartão de crédito pessoal e depois essa dívida vira uma bola de neve, e ele sequer entende as outras alternativas que ele teria. Estudos do Sebrae mostram que 77% dos microempreendedores não tem qualquer capacitação em finanças para gerir os seus negócios. E aí vão acabar entrando nessa trilha aí negativa e fechando, enfim. A gente entende que tem que escalar realmente essa iniciativa e para o banco a tecnologia é essencial aí, ofertando cada vez mais soluções para o desenvolvimento dos negócios, a partir do conhecimento que a gente tem daqueles CNPJs e CPFs, né, olhando ali para os dados e sendo mais assertivo, usando soluções até de inteligência artificial para sugerir onde ele tem que se melhorar e se qualificar mais para ter sucesso no crédito no futuro. E aí, para isso, a gente vai buscar novas parcerias, além das que a gente já tem. O Bolsa em Dia com certeza vai vir aí para o canal MPME, e vai investir aí pesado em deixar a plataforma cada vez mais inteligente e simples para o cliente final também, porque se não for simples, esse empreendedor vai abandonar essa jornada e com certeza não vai conseguir atingir os seus objetivos. É isso. Bacana, né? Bom, agora passar para o Gustavo. O Gustavo comentou um pouco aqui das várias ações para segmentos diferentes, né, de clientes. O Gustavo tem sempre um desafio, né? Eu, quando estava na escola, não tinha, na época, educação financeira na escola, né? Acho que talvez seja uma tendência mais recente, né? E a gente discute muito na FEBRABAN a importância, né, de ter já a educação financeira nas fases, né, de uma fase mais jovem, né, para jovens, adolescentes, crianças, né? Sei que esse também é uma linha de atuação do Banco do Brasil, né? Queria te forçar um pouco a dar mais um spoiler para a gente, né, do que vocês têm avançado, né? Porque também tem um ponto importante, que as crianças, né, e jovens, elas têm uma força de criar um movimento familiar muito importante, né? Ensinam os pais, né, em muitos temas, né? Então tem um efeito bastante virtuoso. Queria que comentasse um pouquinho. Legal, obrigado, Mauri. A gente vem investindo muito em tecnologia, mas investindo em tecnologia focado nas pessoas, na necessidade dos nossos clientes principalmente. Com a educação financeira não é diferente.
Nesse contexto, né, a gente tem tido avanços, inclusive regulatórios, né? Então o banco na semana passada aprovou o regulamento exclusivo de educação financeira. Então isso é um marco para a educação financeira, não só no Banco do Brasil, mas em todas as instituições. É algo bastante forte que coloca a educação financeira em outro patamar dentro das instituições. A gente tem investido muito em tecnologia, obviamente, mas pegando um gancho com o que você falou, Mauri, eu queria falar um pouquinho do Rolê que Rende, que é um game de realidade aumentada que inclusive está exposto aqui, tá, pessoal? Convido vocês a conhecerem aqui no estande do banco, tá? É um game de realidade aumentada criado para formar jovens em educação financeira. Ele é um jogo que você usa, além do papel e da caneta, um smartphone para você interagir. Então a gente pega um pouquinho do mundo digital e um pouquinho do planilhão, né, daquela coisa do papel e da caneta, para ajudar as nossas crianças e adolescentes, principalmente, na formação educacional, para dar, por meio de uma jornada gamificada, a melhor solução ou a melhor instrução no que tange a educação financeira. Muito bom, né? E para finalizar, né, com a Emanuele comentou um pouco da iniciativa Cicobi, né, que aproxima, né, os multiplicadores dos cooperados, né? Imagino que tenham, né, dessa clínica, né, uma série de boas histórias, né? Queria que você levantasse um pouco alguma história, né, importante, algum desafio que tenha surgido dessa interação rica, né, que deve ser bastante rica entre os educadores e os cooperados. Sim, são inúmeras histórias e é interessante refletir que a educação financeira, ela gera conhecimento e a ideia é que esse conhecimento ele produza um comportamento financeiro capaz, né? Nós queremos que as pessoas sejam capazes de tomar decisões coerentes. Mas eu vou um pouco além disso. Eu penso que uma pessoa que tem um comportamento financeiro capaz, ela consegue, esse comportamento ele contribui para o endereçamento de outras questões sociais também, né? Não só pela questão financeira. E a gente tem recebido casos recorrentes de mulheres vítimas de violência doméstica ou que sofrem com relacionamentos abusivos e que a gente percebe que a dependência financeira é um fator que a mantém naquela condição. Então ela procura muitas vezes orientação para conseguir sair dessa realidade. E teve um caso que marcou, que foi o caso de uma mulher que ela sofreu um golpe financeiro pelo namorado, então bem estilo série assim da Netflix. E a nossa orientadora financeira se conectou com ela de forma tão profunda que foram vários atendimentos e aquela mulher numa situação, a questão dela emocional, né, mental já muito abalada. E o gostoso assim, foi que após essa série de orientações e dessa aproximação com a orientadora financeira, ao final ela já estava conseguindo endereçar a questão para uma resolução e para enxergar uma luz no fim do túnel, né? Então ela representa aí um problema social que a gente vive hoje, né, que está muito em voga, a questão não só da violência doméstica, mas da violência patrimonial, dessa questão do abuso, e empoderar as mulheres, as pessoas de forma geral mais vulneráveis também, para que elas possam ter essa condição de decidir, né, de tomar a decisão correta, assertiva, também contribui para o endereçamento de outras questões sociais, né? Então acho que isso é uma questão que marca e que para nós aí do Cicobi reforça muito o nosso propósito em conectar pessoas para promover justiça financeira e prosperidade, e reforça a nossa responsabilidade, o nosso compromisso com uma educação financeira intencional. Isso. Bacana, é uma clínica de cidadania financeira, né? Muito bom. Bom, pessoal, acho que foram experiências muito bacanas aqui, né? A ideia era a gente compartilhar aqui com um pouco mais de detalhe, né? Boas práticas, né? Que sem dúvida são bastante úteis para nos inspirar, né? Em outras iniciativas, em outras ações, né? A gente tem como mantra na Febraban que ninguém faz nada sozinho, né? A gente tem múltiplos desafios no nosso país, que são vários países, né? Em um só.
Então isso requer, né, uma série de ações que se somam, né, parcerias. Eu queria agradecer aqui também, vejo o Marcelo do Banco Central, que é um grande parceiro da FEBRABAN, Marcelo e toda a equipe do Banco Central. Marcelo, a gente tem já há alguns anos uma parceria FEBRABAN-Bacen muito frutífera, né, que a gente desenvolve uma série de ações, iniciativas, né. Essa parceria já de longa data tem fortalecido muito nossas ações, né. Hoje o nosso portal Meu Bolso em Dia FEBRABAN, né, já é o terceiro portal de educação financeira mais visitado, né, e acessado do país, né. Também desenvolvemos numa parceria com o Bacen uma plataforma de educação financeira que eu comentei, né, a gente tem já mais de 200 mil usuários, mas sem dúvida tem um potencial aqui para a gente avançar e avançar cada vez mais, né. O Elton do meu time está aqui, né, levanta a mão, Elton, né, coordena o tema de educação financeira, cidadania financeira lá na FEBRABAN, né, também a gente está à disposição aqui para avançar em parcerias, né. A gente tem avançado com parcerias com órgãos de defesa do consumidor, com a sociedade civil, né. Vejo aqui várias outras empresas, né, de tecnologia, de outros segmentos. A gente está à disposição, a gente se junta, amplifica aqui as nossas ações, né. É sempre um desafio a gente alcançar o consumidor, o cidadão ou a pequena empresa, né. E se a gente juntar aqui as nossas ações, a gente tem uma capilaridade cada vez maior. Então, agradecer muito a atenção de todos vocês, né, aos nossos panelistas aqui pelas boas práticas que puderam compartilhar conosco, e fica um convite para todos seguirem aqui conosco, né. A gente tem uma série de outros painéis aqui também no nosso Summit de Educação Financeira. Então, muito obrigado, né, pela atenção, pela parceria de todos vocês.